Você é muito bem-vindo aqui hoje. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema, na verdade, uma palavra, né? Constância. E se eu pudesse dar um tema para essa palavra, eu daria: seja constante. Eu busquei no Senhor, né? E o Senhor falou comigo sobre esse grande desafio, acho que o desafio de todos nós, sermos constantes, né? Então, vamos ver algumas coisinhas que a Bíblia nos ensina, né? Vamos começar lendo um versículo que está em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Eu vou ler a versão da Revista e Corrigida. 1 Coríntios 15, verso 58, fala assim, a palavra de Deus. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Principalmente a parte A, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. O Espírito Santo estava ministrando ao meu coração sobre isso. Nós temos esse desafio, né? E você vai falar, olha, você não sabe o que eu estou passando, não tem jeito, eu não consigo ser constante, uma hora eu estou aqui em cima, eu estou bem, mas daqui a pouco as circunstâncias vêm e eu não consigo, eu erro, eu me desespero, eu quero enforcar o coleguinha, eu quero beliscar o coleguinha, eu quero gritar, eu quero responder a minha mãe, eu quero responder o meu pai, eu quero brigar com o meu irmão. E isso acontece com cada um de nós, não é verdade? Mas saiba que você é igual a todo mundo, que você é humano. Nós somos humanos. E a gente vai ver na palavra que os momentos difíceis acontecem com todos nós, né? A Gal estava falando, com cada um de nós acontece. Pode ser um apóstolo, pode ser um servo do Senhor, pode ser uma pessoa comum, todos passam por isso. E é interessante porque, assim, a constância ela não é um sentimento e nem uma emoção. E a gente vai ver alguns exemplos na Bíblia de pessoas que passaram por momentos muito difíceis. E, na verdade, a constância ela é uma atitude, ela é uma decisão. Eu preciso entender o que é ser constante, de acordo com a palavra de Deus, e buscar a ajuda do Espírito Santo para ser constante. Eu preciso primeiro entender o que é ser constante. Eu posso ser constante e ter dias maus, porque a Bíblia fala que a gente vai ter o dia mau, a gente vai passar pelo dia mau. Não tem como. Nós não somos robôs. Deus nos fez com emoções. A pessoa que fala para você que está sempre feliz, que está sempre tudo bem, me desculpa, mas eu vou falar que é uma pessoa mentirosa. É impossível, porque nós temos dias difíceis, nós temos dias felizes, nós temos dias alegres, nós temos dias bons, nós temos dias que dá tudo certo, mas a gente tem dias que, gente, não é verdade? Tem dias que parece que dá tudo errado, desde a hora que você acorda, e isso acontece com cada um de nós. Mas a palavra de Deus nos ensina a passarmos por esse dia sendo constantes. Isso é possível. Amém? Então, não se martirize. Amém? Não se martirize, porque as coisas irão ficar... Elas vão ficar bem. Elas não vão ficar bem o tempo todo, mas elas vão ficar bem. A gente pode olhar... Na Bíblia, alguns homens de Deus, eu peguei o exemplo de Davi. Eu queria ler com você o Salmo 13. Vamos ler o Salmo 13? Salmo 13 é um salmo de Davi. E Davi estava naquele dia bad, estava no dia mal. Tadinho de Davi, né? Passou por vários dias assim, como todos nós. Ele estava angustiado, ele estava triste, né? Salmo 13,
fala assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Para que não diga ao meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Olha aí. Ele estava aqui, olha, no 3 ele fala, no 3, na parte B ele fala, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Quando a gente está desanimado, a gente não quer dormir o tempo todo, quer ficar quieto, parado na cama, dormindo. Né? Davi também quis. Vamos lá. No 5, no tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Parece que de uma hora para outra ele... Mas não é isso, gente. A gente tem que entender que a nossa confiança está no Senhor. Que nós temos a nossa emoção, nós temos o dia mal, mas o dia mal não faz eu odiar a Deus. No dia mal, não pode me fazer me esquecer de todas as promessas que Ele tem para mim. No dia mal, eu não posso achar que Deus não é mais o Deus da minha vida. Não é? Todos aqui entendemos que a gente passa pelo dia mal, mas Deus continua sendo Deus. Deus continua no controle da minha vida. Então, se você pensa desse jeito, eu quero dar uma notícia para você. Você é constante. Amém? Porque o inconstante é aquele que desiste, que as coisas começam a dar ruim e ele fala, Deus não estava vendo o meu sofrimento, eu não quero mais esse Deus, porque não adianta servir esse Deus, porque eu acho que Deus não é bem essas coisas que estão falando. Isso é ser inconstante. Aí, quando está tudo bem, Deus é o Deus da minha vida e tal. E aí, quando começa tudo ruim, não, Deus... Eu acho que não é isso tudo. Então, isso é ser inconstante. Mas a gente entende que a gente passa pelo dia mal, que muitas vezes as coisas são muito difíceis, mas eu tomo a decisão de que o Deus é o Deus da minha vida e eu entendo que Ele está no controle da minha vida. Ele não perdeu o controle, Ele está com domínio, Ele tem as rédeas. Ele tem as rédeas, Ele sabe para onde Ele está indo e Ele é o Deus da minha vida. Amém? Davi estava num momento assim difícil, né? Ele estava angustiado, ele estava triste. Mas a constância, né? Quando a gente tem essa constância, ela nos faz caminhar indo, prosseguindo, independente das emoções. Então, eu e você, nós temos essa constância, sim. Em nome de Jesus, se um de nós aqui não tem, que o Senhor nos capacite, nos ensine. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. No meu dia mal, Deus continua sendo Deus. No dia que está tempestade, que está o céu fechado, tem um sol lá em cima que está brilhando. Eu estou embaixo da tempestade, mas o sol está lá. A rocha que me sustenta, ela permanece firme. Eu estou no dia difícil, eu estou caído, sim, mas eu sei, né? Eu sei quem é a minha rocha. Eu sei quem é o meu Deus. Amém? Vamos ver um outro período difícil que Davi passou. 1 Samuel 30, 1 Samuel capítulo 30, verso 6. Foi um momento que Ziclag foi saqueada pelos amalequitas, né? E aí Davi, chegando, né? Olha lá, no versículo 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se... Pode falar bem alto?
Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Um outro momento difícil, né? Mas ele se reanimou no seu Deus. E a gente precisa, né? Fala, Senhor, está muito difícil hoje. Mas eu sei que o Senhor é o meu Deus, o Deus da minha salvação, o Senhor dos exércitos que está comigo nessa batalha. Está difícil, né? Aos meus olhos parece que eu vou perder, que eu realmente vou ser derrotado pelos meus inimigos. Mas eu sei que o Senhor é meu Deus, que o Senhor está me guardando. E se um dia eu e você falamos para Ele, Senhor, eu te dou o meu coração, eu entrego a minha vida, eu sou teu. Eu reconheço o Senhor como o meu único e suficiente Salvador. Quando eu e você fizemos essa oração, o Senhor pegou o nosso coração. Ele nos tomou como filhos. Amém? Então, você não é qualquer um, eu não sou qualquer uma, nós somos filhos de Deus. Amém? E o Senhor está cuidando de nós. Isso é real, isso é verdadeiro. E Davi sabia o Deus que ele servia. Ele estava passando por um momento muito difícil, mas ele sabia que Deus era com ele. E ele não tinha onde buscar ânimo, as pessoas queriam matar. Mas ele se reanimou, ele recobrou os ânimos em Deus, no Senhor, porque o Senhor era a força dele. E o Senhor é a nossa força, e a gente precisa buscar esse ânimo no Senhor. São tantas notícias ruins que a gente tem o dia inteiro. Se a gente se deixar levar, né? Chega no final do dia, a gente está chorando. Mas a gente sabe que o Evangelho, né, a palavra de Deus, é a palavra, o Evangelho das boas novas. A palavra de Deus é a palavra que nos traz boas notícias, o Evangelho das boas novas. Nós temos a palavra de vida, porque da boca do Senhor sai a palavra de vida sobre as nossas vidas. Ele declara, Ele determina a vida sobre nós. Amém? E a gente precisa tomar posse. E a gente precisa se alegrar com aquilo que Deus tem para nós. Amém? O próprio Jesus, Ele passou momentos difíceis, gente. Vamos ver? Eu vou ler com vocês em Mateus 26, 38. Mateus 26, 38. Jesus, Ele passou por amargura de alma. Lá no Getsêmani. Imagina a dor, né? Mateus 26. Vamos ler do 36 até 46. São vários versículos, mas é bom a gente ver o que Jesus passou ali. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Jesus começou a angustiar-se, entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente... Jesus também ficava triste. A minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. O pastor Luiz uma vez falou sobre o sono dos apóstolos. Eles não estavam
nem aí para Jesus. Vou dormir porque ele está lá orando, vou dormir, tirar um cochilo aqui, não. Uma vez o pastor Luiz pregou sobre isso, ele falou que foi o sono da tristeza. Eles estavam tão tristes, tão deprimidos, os discípulos estavam deprimidos, que eles dormiram, eles não aguentaram, eles dormiram. Estava pesado, o ambiente estava pesado ali. Amém? Vamos lá. 44. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. 46. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Jesus estava no momento, prestes a morrer. Então, ele estava ali, angustiado. Mas o que ele fala para os discípulos? Levantai-vos, vamos. Isso é ser constante. Na hora da dor, na hora que está difícil, eu preciso me levantar. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. E é isso. É isso que é ser constante. É saber que está difícil, que está doendo, que estou sem ânimo, mas eu preciso me levantar. Eu preciso fazer o que eu tenho que fazer. Porque quando eu ando, mesmo na dificuldade, quando eu vou e me esforço, eu alcanço a promessa. Porque se eu paro, se eu desisto, eu não alcanço. Porque tem um lugar que eu tenho que chegar. Muitas vezes o Senhor vai nos entregar, fala, olha, está aqui. Mas eu entendo que a maioria das vezes a gente tem um caminho a percorrer. O caminho do propósito. Eu tenho que alcançar, mas eu tenho que prosseguir. Amém? Bom, isso é constância, Levantai-vos e vamos. Constância é uma decisão, uma decisão nossa de continuar. Ser constante não leva as minhas emoções embora. Eu tenho emoções, eu posso ser constante. Não quer dizer que vai estar tudo bem, vai estar sempre tudo maravilhoso. Não, isso é mentira. Na verdade, a rosa ela é linda, mas para você pegar ela ali, ela in natura, ela tem uns espinhos, não tem? Tem flores, mas tem espinhos, não é verdade, pastor Orlando, na caminhada? Então, assim, gente, sabe, a gente precisa mudar a nossa postura diante das circunstâncias, na nossa vida cristã. Eu preciso ser constante, eu preciso me esforçar. E quando a gente toma a decisão, o Espírito Santo nos ajuda. Sabe? Ele nos impulsiona a levantarmos. Na fraqueza suscitou forças. A pastora Luiz pregou sobre isso. Quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Porque é em cima da minha decisão, lá do meu coração, Senhor, eu estou fraco, eu estou assim, sem forças, Senhor, mas eu não vou desistir do que o Senhor tem para mim. Na minha fraqueza, o Senhor me fortalece, porque a força dele vem e me ergue. Porque se eu estou muito forte demais também, eu falo, eu vou na minha força, nem preciso, Senhor, que eu vou. E aí, o Senhor fala, tá bom, então vai na tua força. Só que a nossa força, ela acaba. A do Senhor, não. Precisamos ser constantes, decidir. É uma decisão, é uma atitude. Muitas vezes a gente acorda, gente? Hoje eu estava pensando, Hoje eu acordei. Eu gosto de. Estava conversando com a Helena lá embaixo, porque eu tenho o costume de botar a mesa do café, boto xícara, pires, pratinho, colherzinha. Eu gosto. E hoje eu não estava com vontade de botar a mesa do café. Não estava. Hoje eu não queria botar a mesa do café. Botei até meio mal colocada, mas eu botei. Mas é isso. A gente, muitas vezes, sabe que a gente tem que fazer alguma coisa e a gente não quer fazer.
Mas a gente sabe que precisa fazer. Diante de Deus, a gente sabe que a gente precisa fazer. A gente sabe que a gente precisa tomar essa atitude. A gente sabe que precisa romper esse relacionamento. Né? A gente sabe que não pode acessar aquilo que eu estou acessando. A gente sabe que, muitas vezes, a gente sabe que o Espírito Santo toca lá dentro e fala. Ele sabe, a gente sabe que eu vou naquele lugar que eu sei que eu não devo ir. A gente sabe. Mas cabe a nós tomarmos essa decisão e falar, não, eu não vou ali, porque ali não está certo. O Senhor não me quer ali naquele lugar. Ou então, eu vou ali porque eu não quero ir, mas eu sei que eu preciso estar ali naquela reunião. Eu vou. Eu não quero fazer isso, mas eu sei que eu preciso fazer. E quando a gente faz, né? Ou quando a gente não faz aquilo que a carne quer e o Espírito não quer, quando a gente mantém essa constância em Deus, é muito abençoador. A sensação, né, após o esforço, não é boa? É muito boa. Né? É bom quando a gente vê que a gente conseguiu manter, ser constante em Deus. Amém? Porque mais que as minhas emoções variem, eu não vou variar. Amém? E eu queria botar uma imagem de um homem maravilhoso, que eu admiro muito, que já, né, morreu, Martin Luther King, que eu creio que muitos amam também. E tem um dizer dele que o pastor Aloysio já falou várias vezes. Eu não sei se colocou, né? Vamos ler? Todos juntos? 1, 2, 3 e já. Se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. Mas continue em frente de qualquer jeito. Amém? Amém. Isso é a constância. Eu sei que eu preciso continuar. Independente das minhas emoções, independente das minhas fraquezas, eu preciso continuar. A caminhada com Deus é assim, né? Ele vai à frente. Então, a gente vai. Vai porque o Senhor está trilhando esse caminho e é o caminho certo. É onde a gente deve estar. Amém? É nesse lugar que eu e você devemos estar. Continue continuando. A palavra constância no grego significa estabilidade, paciência, lealdade, perseverança e firmeza. Amém? Cristo é a rocha e por causa dele eu posso ser constante quando o mundo está chacoalhando. Amém? Porque nós temos um lugar firme. Essa rocha, ela é firme. E é por isso que nós podemos continuar. Porque nós temos essa base sólida. Independente se está tudo chacoalhando em volta de você, está tudo instável, está tudo muito difícil, mas caiam 10.000, eu estou direita, 1.000 eu estou esquerda, 10.000 eu estou direita, não sei bem qual é o lado, mas você não será atingido. Amém? Nós não seremos atingidos. Nós estamos firmes na rocha que é Cristo. Amém? E é isso que eu queria falar com você, né? Ainda que eu não veja, mas eu permaneço nesse caminho convicto, né, que eu verei aquilo que eu espero. Eu estou firme na rocha. Eu estou firme, eu estou constante. E essa constância é a evidência da nossa fé. Amém? Que a nossa fé seja, né, mantenha essa constância. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada. Né, porque a gente cresça um pouquinho mais. É de glória em glória, de vitória em vitória. Amém? De glória em glória, de vitória em vitória. Né? Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. Nós somos do Senhor. Nós somos filhos, nós temos um Pai poderoso, um Pai amoroso, um Pai que está junto com a gente. Apesar dele ser um rei, né? Ele ser o eterno, poderoso, grande, o Altíssimo Deus, ele escolheu morar aqui dentro de mim e de você, através do Espírito Santo. Então, nós temos essa âncora bem segura da nossa alma. Amém?
Então, é uma breve mensagem que eu e você possamos crescer, né, nessa constância, sermos constantes no Senhor, independente das circunstâncias, independente se o dia está difícil, se eu estou triste, ou se eu estou feliz, se eu estou com pouco dinheiro, se eu estou com muito dinheiro, eu preciso ser constante no Senhor, que isso me trará vitória e vai agradar o coração do nosso Pai. Amém, queridos? Amém. Que o Senhor nos ajude. E eu queria orar para que a gente entre agora nas orações. Você que está nos assistindo pelo canal do YouTube, coloque as suas orações. Nós vamos estar orando aqui pelos pedidos do chat. E o pastor Murilo vai estar aqui orando pelas pessoas.